perder esse jogo vai ser uma vergonha maior do que o 7-1? Pois é, meus amigos, o Brasil vai para a segunda rodada da Copa do Mundo de 2026 enfrentando o Haiti. Vamos ser sinceros, o Brasil tem a obrigação de passar o carro nos centro-americanos e conseguir a sua primeira vitória nesse Mundial, conseguir os seus primeiros 3 pontos além do ponto conquistado na estreia diante do Marrocos em uma atuação bem abaixo. Mas será que existe um mundo nos 14 milhões de universos do Doutor Estranho onde o Haiti derruba a seleção brasileira, faz história, comete a maior zebra da história das Copas? É isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui, especialíssimo sobre os adversários do Brasil na Copa do Mundo de 2026. E antes da gente entender isso, vamos voltar um pouquinho no tempo, porque é extremamente válido. A gente vai falar um pouquinho da trajetória do Haiti na Copa do Mundo, só que ela é bem curtinha, na verdade. O Haiti só jogou a Copa uma vez na sua história, essa é a segunda participação dos haitianos. A primeira ela aconteceu lá em 1974. Na ocasião, o Haiti deu muito azar, na verdade, e caiu no grupo da morte, com Polônia, Argentina e Itália. Ah, mas a Polônia era forte? Sim, a Polônia era forte, tinha jogadores como Lato, como Boniek, e dominou aquela Copa do Mundo, inclusive vencendo a seleção brasileira na disputa de terceiro lugar por 1-0, justamente com o gol do Lato. O Haiti, naquela ocasião, não venceu nenhum de seus jogos, nem sequer pontuou. Então essa Copa do Mundo vale muito para o Haiti, não para ser campeão, isso é um sonho totalmente utópico, mas na verdade vale muito para quem sabe escrever uma história. Talvez estejamos diante da maior geração da história do Haiti. Jogadores que atuam em grandes centros do futebol europeu, embora não estejam em sua maioria nas primeiras divisões ou não estejam em grandes clubes, mas são atletas que podem dar muito trabalho para a seleção brasileira, como deram para a Escócia também logo na estreia do Mundial. E pois é, meus amigos, esse é o retorno do Haiti à Copa do Mundo. Nas eliminatórias da CONCACAF, a seleção passou em segundo inicialmente na sua chave, atrás de Curaçao, que também está na Copa do Mundo, mas que foi destroçada pela Alemanha na estreia, né? E logo depois de passar nessa primeira fase, a seleção caiu na segunda fase em um grupo complicado, com Costa Rica, Honduras e Nicarágua. Mas, mesmo com essa dificuldade, a seleção haitiana conseguiu vencer 3 jogos, empatar 2 e perder apenas 1, garantindo uma surpreendente vaga direta na Copa do Mundo. E tudo isso sem poder jogar as partidas dentro de casa. Por quê? Porque o país vive um momento de instabilidade política e grupos armados tomaram os estádios onde o Haiti poderia disputar as suas partidas, fez com que o Haiti tivesse que levar os seus jogos para outros países e majoritariamente em Curaçao, a seleção atuou e conseguiu fazer de Curaçao a sua casa e conseguir a vaga na Copa do Mundo. E quem traz o melhor dessa equipe é ninguém menos do que Sébastien Minnier, o técnico da seleção. Vamos de prancheta? A seleção haitiana é um time que joga de forma muito compacta, mas é um time que varia muito o seu formato de jogo também. Imagina-se que por ser a zebra do jogo, a seleção haitiana vai entrar fechadinha para não dar espaço para a seleção brasileira. A tendência é que o Pierrot seja essa grande referência aqui, por ser um centroavante de 1,94 m, é um jogador que vai receber muita bola longa. Então no momento que o Haiti tiver com as suas linhas bem fechadinhas aqui atrás, ele é o cara que vai segurar a seleção brasileira lá atrás, principalmente no setor defensivo, e essa bola longa aqui vai ser para ele vai ser o grande alvo. Só que a seleção haitiana passou por uma grande transformação. Agora, com a chegada do centroavante também, que é o Isidore, a seleção agora joga com 2 jogadores. Então, naturalmente, esses caras aqui, que geralmente são Casimir, ou são até o próprio Belegar também jogando nessa função, esses caras são responsáveis por ajudar no contra-ataque, enquanto essas 2 referências ficam aqui justamente para fazer gol. Bola longa, defesa fechadinha, e esse é o jogo da seleção haitiana. E caso ele seja preterido, a tendência é pela entrada de Nazon. Nazon é um ídolo da seleção, tem 44 gols em 78 jogos na história da seleção haitiana, mas já não vive aquele seu auge físico, seu auge até técnico também, como a gente viu outrora. Então o Nazon foi convocado. Dá para dizer que é talvez como se fosse o Neymar do Haiti? Talvez, é um grande ídolo, é o maior artilheiro da seleção, assim como o Neymar é o maior artilheiro da seleção brasileira, mas não é aquele jogador de antigamente. Ainda assim foi convocado e pode agregar muito à seleção se estiver bem fisicamente, se estiver inteiro. Mas a boa notícia desse ciclo para a seleção haitiana
foi um reforço de peso para o ataque. A gente está falando de ninguém menos do que o Isidore. O Isidore, jogador do Sunderland, que foi muito importante, inclusive marcando gols importantíssimos no acesso no final da temporada 24-25 de volta para a elite do futebol inglês, a Premier League. O Isidore jogou a base, a maioria do seu futebol de base, na seleção da França. E aí, nesse ano, ele conseguiu se naturalizar haitiano, participou dos jogos finais aí do ciclo e já se garantiu nos 26 convocados finais aí do Sébastien Mier. O Isidore é um cara que tem muitas valências, ele não é aquele novizão necessariamente, ele consegue fazer o pivô, consegue participar da armação. Isso faz com que a seleção haitiana tenha novas maneiras de ser escalada, que o Mier tenha novas formas de montar ali o seu esquema defensivo, mas tendo essa bola longa também, possivelmente para explorar as costas ou talvez também a fraca bola aérea da defesa brasileira. E junto aos atacantes, entra ninguém menos do que Bellegarde. O Bellegarde ele é um famoso 8,5. Ele não é um camisa 10 armador, embora ele possa fazer essa função, e também não é um camisa 5, embora também possa fazer essa função, e uma necessidade do Haiti jogar muito ofensivamente, o que a gente espera não ver. Mas o Bellegarde é um jogador que é um conector, ele é o fio condutor, é um jogador que busca a bola lá no campo defensivo e também pode aparecer como elemento de surpresa no ataque. Dependendo da circunstância do jogo, ele pode entrar até como meio atacante e fechar uma linha de 5 jogadores no meio para não deixar a seleção brasileira invadir o entrelinhas entre a linha defensiva de 4 jogadores e a linha central de 5 de forma alguma. E a defesa tem alguns pilares destacáveis também, a começar pelo goleirão Placide, que é um ídolo nacional, um goleiro que fez parte de grandes campanhas aí de Copas locais, de Copas continentais para a seleção haitiana, tá como titular, tá importante aí também nessa reta final de ciclo. Pode ser a sua única Copa do Mundo, não imagino que o Haiti volte a disputar essa Copa em 2030, então naturalmente o Placide vive talvez o seu melhor momento com a seleção haitiana, o momento do ápice que ele tanto esperou e que ele colheu os frutos há uma década quando ele estreou pela seleção. No miolo de zaga a gente também tem experiência, tá? Ricardo Ade, zagueirão da LDU, que ficou muito famoso aqui no Brasil por anular atacantes do futebol brasileiro na Libertadores do ano passado pela LDU, que ficou a uma virada mirabolante do Palmeiras de chegar na decisão da Libertadores de 2025. Como a gente falou antes, imaginar que o Haiti vai se expor e prezar muito pela posse de bola, como se arriscou a fazer ao longo das eliminatórias, é muito improvável. A tendência é que o Haiti, obviamente, contra o Brasil, vai se fechar, vai descer um pouquinho as suas linhas e vai tentar essa bola longa que é forte. Tem jogadores aéreos lá na frente que são muito importantes para essa estratégia do Sébastien Mier. Então a tendência é que a gente veja um Haiti muito fechadinho. Só que o time de Mier ousou justamente a fazer isso nas eliminatórias, os resultados eles vieram. Eu me surpreenderia, mas eu acho que existe gente por aí que não se surpreenderia se visse um Haiti que gostasse de jogar com a posse de bola, principalmente porque o Ancelotti não ordena que a seleção brasileira faça tanta pressão, uma pressão mista. Sobe muitas vezes só no gatilho da pressão, que é quando tem um domínio não tão bom do adversário, quando tem um passe ali que vem um pouquinho atrás, aí a seleção de fato empurra o adversário para trás do seu campo. Fora isso, o Ancelotti gosta que a seleção desça um pouquinho, não tenta dar muito campo para os adversários, justamente o jogo que o Haiti gosta. Talvez a gente possa ver uma seleção brasileira um pouquinho mais fechadinha, isso facilitaria o jogo do Haiti de encaixar. Agora resta saber se o caminho é realmente abrir mão da sua identidade vista nas eliminatórias para tentar uma sobrevida na fase de grupos. Bom, mas e para o jogo do Brasil? O que isso implica? O Brasil costuma ter algumas dificuldades quando enfrenta seleções fechadas e a gente viu isso diante do Marrocos. Falta um pouquinho de criatividade. O Vinícius Júnior e o Rafinha costumam sempre ter marcação dobrada e isso não vai ser diferente contra o Haiti. Essa dupla sempre está esbarrando em coberturas muito compactas, muito fechadas, sempre marcadas por 2 ou por 3, até porque os laterais da seleção brasileira não têm tanta característica de avançar. É o que a gente está vendo nessa Copa do Mundo. Sem o Wesley, o lado direito da seleção não ataca, seja com o Ibanez, seja com o Danilo. E o Douglas Santos é um lateral muito correto, mas não é um lateral muito ofensivo como a gente gostaria e até se acostumou a ver também no passado. Roberto Carlos, Maicon, grandes jogadores da posição, enfim, não é o tipo de lateral que auxilia no jogo do Vinícius Júnior e do Rafinha. Isso faz com que eles se sintam um pouco mais encaixotados. O jogo vai ser muito mais observável a partir de como a Haiti vai se portar. Talvez eles entrem com uma linha de 5 jogadores atrás, o que eu acho difícil. Talvez eles coloquem uma linha de 5 jogadores no meio. Vai tudo depender de como o Sébastien Mier vai aparecer para o jogo. Mas acho que o jogo está muito concentrado no meio para a seleção e a gente vai precisar dos nossos meias. Bruno Guimarães e Lucas Paquetá precisam aparecer. Eles têm que receber, têm que prezar por estar com a bola no entre-linhas. Principalmente o Paquetá, que é esse cara que conecta o meio com o ataque.
O Ancelotti ainda não tem a sua escalação definida, talvez o Paquetá nem seja titular, a gente ainda vai ver. Mas os jogadores que entrarem de meio-campistas ou jogadores que estiverem responsáveis pela armação da seleção precisam tentar flutuar ao máximo para abrir um pouquinho essa linha do Haiti, até para que Vini e Rafinha se sintam confortáveis nessa marcação mais fechada do Haiti, quem sabe para ter uma situação de mano a mano, como foi justamente no jogo contra o Marrocos, quando o Bruno Guimarães finalmente pisou perto da área, deu o passe, o Vinícius Júnior apareceu em uma situação de mano a mano raríssima e finalizou para marcar o único gol da seleção na Copa do Mundo até aqui. O caminho é gigante para o Haiti e é óbvio que imaginar uma zebra hoje é muito complicado. Mas de toda forma, também era muito difícil imaginar a seleção haitiana conquistando vaga direta na Copa do Mundo. E eles surpreenderam o mundo. Se o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar, a gente só vai descobrir isso depois que a bola rolar. O mundo, Doutor Estranho, ele existe. Mas que esse mundo não seja o real e que o Brasil faça o que a gente quer e passe o carro no Haiti. A gente volta semana que vem com mais uma análise, agora no terceiro jogo da seleção brasileira. E vou te adiantando, tá? Jogo dificílimo contra a Escócia. Boa sorte, Brasil! Vamos pra cima!